Bom som. Irmãos, bom dia. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início à nossa escola dominical. Vamos iniciar cantando o hino 62, hino de gratidão. Graças, mil graças. Convido a igreja a se colocar de pé, aqueles que puderem, para entoarmos este hino. Hino 62, com o apoio dos nossos irmãos aqui do grupo de música. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. A igreja não esqueceu, né? Da forma correta de cantar o hino. Irmãos, vamos fazer a leitura agora em Lucas, capítulo 11, de 1 a 23. Lucas 11, de 1 a 23. O Lucas vai acompanhar a igreja na leitura dos versículos pares. Lucas 11, de 1 a 23. Leitura alternada. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou:
Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nos perdoamos todos que nos devem. Não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. e o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos, não levantar para dar-nos por ser amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele o sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Isto porque dizeis que expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém. Os irmãos podem assentar. Estarei agora orando, só lembrando que hoje nós temos a apresentação das classes Firmando os Passos e Adolescentes. Firmando os Passos e Adolescentes. Vamos estar orando então em favor deste momento de ensino da palavra do Senhor, né? Santo, santo, santo Deus, Deus digno de toda a honra, glória e louvor. Te agradecemos, ó Senhor, pelo dia, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado, a Deus, por este momento que o Senhor concede à Tua igreja e que possamos sair daqui mais cheios, mais alimentados da Tua palavra, mais fortificados por ela, Senhor, para vivermos este mundo caído, que jaz do maligno. Nos ajude, ó Pai, por meio dela, a crescer,
ó Deus, a sermos luz por onde andarmos, que ela possa guiar a nossa vida, Pai. Que ela possa ser sempre, ó Deus, o nosso manual para vivermos uma vida digna do nome do Senhor, ó Pai. Ó Deus, cuida da vida de cada irmão, também dos professores, que sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito para instruir a Tua igreja conforme a Tua santa vontade, Senhor. Nós agradecemos o Senhor por tudo e oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos estão em liberdade? Bom dia, meus irmãos. O irmão Elton vai nos ajudar aqui na projeção. Eu falei com ele que além de claro, né, também está pequenininho. Então, talvez os irmãos não vão conseguir visualizar com tanta precisão, especialmente quem está aqui atrás das pilastras, né? Mas não tem problema não, porque depois a gente vai... Eu posso disponibilizar também para os irmãos, né, essa arte, porque o formato dela foi feito para projetar lá em cima, né? E lá em cima é diferente por conta do tamanho mesmo da tela, do espaço da projeção. Meus irmãos, nós estamos então falando sobre o capítulo 4, né, da Confissão de Fé, que trata da criação, o Deus que é o Criador de todas as coisas. Nós sabemos que este é um dos capítulos, ou um dos temas, melhor dizendo, mais importantes da Escritura, porque é onde tudo começa, né? E é onde as discussões também se fazem presentes, as discussões, sobretudo, contemporâneas, em relação a ideias, né, vinculadas à ciência, que tentam misturar, tanto o conhecimento bíblico quanto o conhecimento científico. E, por vezes, isso é complicado, porque, muitas vezes, a ciência acaba tentando contrapor a ideia da palavra de Deus. Então, é um tema difícil, um tema que bastante discutido, né? Sobretudo nos meios acadêmicos e também nos meios religiosos. A ideia de quem criou todas as coisas. Então, os irmãos sabem, porque têm uma ideia a respeito disso, de que há duas teorias prevalecentes. Uma teoria que se chama evolucionismo, que é uma teoria de origem científica, muito embora o próprio evolucionismo ele também seja questionado, né, no mundo acadêmico, no mundo da ciência. Não é uma teoria amplamente aceita, embora o que a gente tem nos nossos livros de ciências e que é ensinado para os nossos filhos, né, seja exatamente esta perspectiva da chamada evolução, que é uma teoria que foi desenvolvida por um pensador chamado Charles Darwin, em que ele, estudando as espécies, as diversas espécies, ele então propôs a ideia de que as espécies elas tiveram uma origem comum, não é, num ancestral comum, que, de acordo com Darwin, não é o macaco, né, porque algumas pessoas acabam associando Darwin à ideia do macaco, né? E a gente, o homem veio do macaco, aí você sempre lembra do Charles Darwin. Mas, na verdade, o Darwin não fala necessariamente a respeito de um ancestral que seria o orangotango, né? Mas ele fala, ou chimpanzé, melhor dizendo, não orangotango, o chimpanzé.
não o chimpanzé, mas de um ancestral comum. Quem desenvolve depois essa ideia de que os chimpanzés têm proximidades com os seres humanos é um outro cientista chamado Lamarck. Ele é que vai associar mais diretamente essa questão aí dos chimpanzés, né, sendo aquele que mais se assemelha ao ser humano e, portanto, aí a gente tem, quando você abre um livro de ciências comum, você tem lá aquela que eles chamam de linha evolutiva, né? Então você tem o primeiro chimpanzézinho ali, depois vai desenvolvendo, os traços vão sendo mudados, até que chega então ao homem. Essa é a chamada teoria da evolução, né? Nós temos no Brasil alguns estudiosos que contrastam essa teoria. O mais conhecido deles faleceu, né, recentemente, que era um presbítero de nossa denominação, que era o Adalto Lourenço, né? O Adalto Lourenço, físico, muito competente. Ele tinha esse ministério, né, de sair pelas igrejas, de dar palestras, aulas a respeito das falhas encontradas na teoria da evolução, né? E o Adalto faleceu, e hoje nós temos um outro irmão, que é o Marcos Erbelin, né, que também sai por aí, né, dando as suas palestras, as suas aulas, tentando demonstrar as falhas, né, da teoria da evolução. O Erbelin, ele é químico, né, o Adalto era físico, o Erbelin é químico. Então, ambos são da área da ciência, têm um vasto currículo, né, nas universidades, tanto brasileiras quanto do exterior, e eles dialogam, então, com esses cientistas, com esses outros cientistas que tentam defender a teoria da evolução. Tem alguns outros estudiosos que, não necessariamente eles são de origem reformada, né, ou de linha reformada, mas eles também questionam, né, a teoria da evolução. Por exemplo, o John Lennox, que é um pesquisador muito interessante também, que se dedica a essa ideia do criacionismo. Tem uma teoria chamada teoria do design inteligente, que não necessariamente é uma teoria de crentes, existem não crentes que são adeptos à teoria do design inteligente, que é uma teoria que diz que para o mundo existir como ele existe, é necessário, obrigatoriamente necessário, uma origem inteligente, né, um ser inteligente. Aqueles que não são cristãos, obviamente, eles colocam esse ser inteligente como sendo qualquer um ser, não é? Que não necessariamente é conhecido, mas, segundo eles, é impossível que haja no universo tanta unidade e harmonia sem que haja uma origem inteligente. Então, os cristãos, eles se apoiam, alguns deles, né, se apoiam na teoria do design inteligente para dizer que este ser é o próprio Deus, né, que é esse ser inteligente, esta mente inteligente que criou o mundo da forma como ele é estruturado. Existe também uma outra teoria, que é a chamada teoria da Terra jovem. Teoria da Terra jovem. E a teoria da Terra jovem é a que mais se encaixa no perfil da Escritura. Essa teoria da Terra jovem entende que o mundo, né, o universo, o nosso planeta, como ele existe, ele tem, no máximo 6.000 anos de existência. E essa teoria da Terra jovem, ela é fundamentada exatamente na cronologia da Escritura. O que esses estudiosos fizeram? Eles pegaram a narrativa do Antigo Testamento e eles foram calculando, né, os anos e calculando, sobretudo, as gerações de pessoas que vão aparecendo na Escritura, até regredir a um ponto primeiro, que seria Adão. Então, a partir desses cálculos, considerando
o tempo de vida dessas pessoas, considerando as gerações, etc. E, obviamente, eu estou falando aqui de uma maneira muito simplista, né? Muito resumida, porque isso exige um estudo muito profundo, isso é um estudo de anos, né? Essas pessoas chegaram à conclusão de que a Terra teria, no máximo, 6.000 anos. E essa perspectiva é a perspectiva que mais combina com a perspectiva da Escritura, né? Alguns pastores conhecidos, como John MacArthur Jr., por exemplo, que faleceu recentemente, é adepto dessa teoria chamada criacionista, né? Que é exatamente essa perspectiva da Terra jovem, porque admite que os anos, a cronologia, como é narrada na Escritura, é exatamente como deve ser interpretado, não é? Então, essa é a teoria que mais se aproxima da teoria da criação, que é o que a gente chama de criacionismo bíblico. Quando você fala criacionismo, você necessariamente está associando o universo a um criador, não é? Existem alguns tipos de criacionismos que não são cristãos, por incrível que pareça. Existem algumas tribos africanas que acreditam, por exemplo, que o universo surgiu de uma grande tartaruga, uma tartaruga gigante. Isso é verdade, não é piada, não. Uma tartaruga gigante, essa é uma tribo africana, e essa tartaruga gigante ela começou a produzir ovos, né? E esses ovos deram origem às coisas, deram origem ao universo. Então, são ideias que têm a ver também com a ideia de uma criação a partir de um ser específico, né? E que, não, obviamente, não tem a ver com o cristianismo bíblico, mas são religiões que estão por aí e que também anunciam isso. Existe uma outra teoria também, e esta eu estou puxando de cabeça aqui, mas eu não vou me lembrar exatamente a tribo, né, o local, mas eles acreditam que houve o Sol, né? O Sol foi o grande criador de tudo, e o Sol, sendo um grande astro, provavelmente ele comeu alguma coisa estragada no universo, e ele teve uma dor de barriga, e aí ele saiu, não é, soltando ali os resquícios da dor de barriga que ele teve, e esses raios de sol foram criando, então, o restante do universo, né? Eu estou falando assim porque quem fala sobre isso, irmãos, é um livro muito interessante de um físico italiano. Vou lembrar o nome dele aqui. O título do livro é Gênesis. Ele não é cristão, ele é um físico, e ele explica a origem do universo a partir da física. E aí ele começa o livro dele mostrando essas várias teorias, né, que são conhecidas pelo mundo, e especialmente essas teorias religiosas, né? Se algum irmão puder pesquisar aí para mim depois, vê aí, Jonas, o livro Gênesis. É de um físico, é Guido alguma coisa, se não me engano. É um livro muito interessante para quem gosta assim de estudar, né, esse tipo de assunto, de ler esse tipo de assunto, é muito interessante. Então nós temos algumas dessas teorias, né? E existe uma teoria que essa talvez seja a mais perigosa delas, que é a que eu vou tratar um pouquinho aqui com os irmãos, um pouco mais à frente, que é o chamado evoteísmo. O que é evoteísmo? É uma tentativa de juntar a teoria da evolução com o teísmo, que é o criacionismo. Então, como assim, né? Deus criou todas as coisas, então eles não discordam disso, mas eles acrescentam aspectos da ciência à criação. Então, são chamados de evolucionistas teístas. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem... achou aí, Neemias? Isso, Guido Tonelli. Muito obrigado. É um italiano, Guido Tonelli, o livro Gênesis, né? Ele fala a respeito dessas teorias e ele discute o universo a partir da física, né? Como eu disse, não é um livro teológico, ele é um livro de ciência mesmo.
e ele discute a partir da física, mas é muito interessante porque algumas coisas ali que ele coloca, né, no mundo da ciência da física, a gente percebe que combina muito com a Escritura, né? Então, é onde a gente diz que a Escritura, de fato, ela vai iluminando, né, a mente do cientista para que ele encontre a verdade, né, a partir da revelação de Deus. Pois bem, então, aqui em Belo Horizonte, há um grupo de irmãos, há uma igreja específica, né, um grupo de irmãos que defendem essa ideia, né, do evoteísmo. Obviamente, não é toda a igreja, não é uma confissão de fé da igreja, mas há alguns irmãos que fazem parte da direção dessa igreja que acreditam, né, que defendem essa ideia de unificar, de juntar a evolução, a teoria da evolução, com o teísmo. Então, por que isso é, para nós, reformados, por que isso é estranho? Por que isso é complicado? Por algumas razões. Primeiro, porque os reformados eles afirmam, historicamente, não é, tradicionalmente, que a Escritura ela é a única regra de fé e de prática, e a Escritura ela é clara para nos ensinar a respeito daquilo que Deus deseja que nós conheçamos. A ciência moderna, como ela existe, meus irmãos, ela existe muito recentemente, não é? A ciência ela surgiu no século XIX, a ciência como nós conhecemos. Às vezes, a gente trata a ciência como sendo a solução dos nossos problemas, mas a ciência, como os irmãos conhecem, ela é uma criação do século XIX. Como assim, pastor? Antes disso não havia ciência? Sim, havia um conhecimento humano, mas esse conhecimento humano ele era considerado integral, ou seja, não havia uma separação de áreas como nós temos hoje. Por exemplo, hoje nós temos várias ciências. Para estudar o homem, por exemplo, você tem várias ciências que estudam o homem. Por exemplo, você tem antropologia, que é a ciência que vai estudar o homem dentro de uma determinada cultura. Por exemplo, tem uma tribo indígena, Chacriabá, lá no norte de Minas, lá em Januária, e eu preciso entender como que os Chacriabás eles se comportam dentro dos seus rituais. Então, quem vai estudar isso? A antropologia. O antropólogo vai lá e ele vai observar como que os cultos que eles fazem, os costumes que eles têm, etc. Você tem a sociologia, que também vai estudar o homem, mas ela vai estudar o homem a partir de uma perspectiva de interações sociais. Como que os Chacriabás eles se relacionam em sociedade. Como que, por exemplo, lá em Januária, no Instituto Federal onde eu trabalhei, existiam índios Chacriabás, e eles eram alunos do Instituto. E como que esses alunos se comportavam? Como que eles se relacionavam com os que não eram indígenas? E como que os não indígenas se relacionavam com os indígenas? Isso a sociologia vai responder. A sociologia vai se preocupar com a relação do homem em sociedade. Quer dizer, eu entro numa sociedade e eu me comporto como? De que maneira eu me comporto? Eu me adequo às regras sociais, eu não me adequo às regras sociais, eu instituo novas regras sociais ou não, etc. Por aí vai. Nós temos a psicologia, que estuda o homem na relação consigo mesmo, ou seja, no seu próprio comportamento, sua psique, sua alma, quer dizer, como que o ser humano ele entende a si próprio e como que, entendendo a si próprio, ele vai também entender as coisas que são externas, não é? Então, você tem o estudo da antropologia, que é um estudo cultural, você tem o estudo da sociologia, que é um estudo social, você tem o estudo da psicologia, que é um estudo comportamental, basicamente, ou psíquico, né, vamos dizer assim. E você tem ainda outras muitas áreas. Por exemplo, você tem a linguística, que vai estudar o comportamento de linguagem do ser humano. Não é? Como que o ser humano ele fala e a comunicação do ser humano. Mas dentro da linguística, você tem, por exemplo, a sociolinguística.
Ou seja, como que a linguagem se manifesta em sociedades diferentes. Quer dizer, você já faz um... Então, o que a ciência moderna fez? Ela pegou um bolo, né? Ou um pudim, se os irmãos preferirem, o que for mais saboroso aí. Pegou um pudim, pegou um bolo inteiro e começou a cortar. Começou a partir. E cada uma destas ciências ficou com um pedacinho. Certo? Imagine um quebra-cabeça de 100 peças. Cada um pegou uma pecinha e falou assim, é meu. Essa pecinha é minha. E, para piorar a situação, cada pecinha acha que ela é dona da razão. Entendeu? Esse é o grande problema. A fragmentação da ciência. Ou seja, a sociologia ela acha que ela tem as respostas para tudo. A sociologia vai explicar o mundo. Entendeu? A antropologia vai explicar o mundo. A linguística vai explicar o mundo. A medicina vai salvar o mundo. A pedagogia vai salvar o mundo. Aí a gente fragmenta o conhecimento, fragmenta a história do ser humano. Isso aconteceu, sabe quando? Final do século XIX para o século XX. Agora, ontem. Do ponto de vista histórico, ontem. Antes disso, não era assim. Antes disso, o conhecimento humano ele era amplo, ele era integral, que envolviam questões relacionadas à espiritualidade, à teologia, envolviam questões relacionadas aos conceitos humanos, que era da filosofia, e envolviam algumas áreas que tinham a ver com a prática social, como, por exemplo, as artes. Aí você tinha a arte, a política, a retórica. Essas eram as disciplinas que eram estudadas, chamadas artes liberais. Era isso que as pessoas se preocupavam em fazer. Por isso que, quando você pega os filósofos antigos, você fala assim, fulano era matemático, médico, político, quer dizer, ele era um tanto de coisa. Você fala, não é possível, o cara não pode ser médico ao mesmo tempo. Matemático e médico, o que tem a ver isso, né? Um médico matemático, um matemático médico? Porque não havia essa separação, não havia essa divisão. À medida que ele estudava uma área, ele percebia o quanto aquela área era necessária para ele compreender o ser humano, compreender o todo. Então, fazendo a analogia aqui do quebra-cabeça, ao invés dele achar que a pecinha que ele pegou tinha a resposta para tudo, era o oposto. Ele pegava a pecinha dele para encaixar a pecinha no todo, para poder ver o todo e falar, é isso. Daí surgiu o nome universidade. Diversidade, buscando o quê? O uno. Vocês já pensaram nisso? Por que chama universidade? É a diversidade de conhecimentos buscando uma única resposta. Hoje acontece isso? Não, hoje é o contrário. Hoje a diversidade ela é celebrada para negar o uno. É exatamente o oposto. A diversidade é que tem sentido hoje. Quanto mais diverso, melhor. A unidade não interessa no conhecimento. Veja como que a coisa mudou. Porque a fragmentação, quer dizer, você pega o quebra-cabeça, joga, pá, espalha todas as pecinhas, cada um pega uma pecinha e se acha dono do conhecimento. Antes não era assim. Antes, as pessoas se reuniam, então eu tinha um matemático, eu tinha um químico, eu tinha um cara da linguagem, eu tinha um filósofo, e eles se uniam em torno da mesa para juntar as peças para conseguir ver o todo. Isso é a universidade, que é o que não acontece hoje. Né? Infelizmente, não acontece hoje. Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque o evolucionismo está nesse período. A teoria da evolução é um processo que vem exatamente dessa cientificação do mundo, dessa tentativa de fragmentar o conhecimento e da tentativa de dar uma resposta absoluta a um problema específico. Então, por isso ela é chamada de teoria. E no mundo acadêmico, no mundo científico, quando nós falamos de teoria, nós não estamos falando de uma certeza. Teoria não é certeza. Teoria
é uma hipótese que foi lançada, uma hipótese de resposta, e que se chegou a uma determinada conclusão. Então, você lança uma teoria, ou seja, você fala assim, olha, eu acho, eu penso, depois das pesquisas que eu fiz, existe a possibilidade desse caminho. É uma teoria. Não é uma certeza, não é uma verdade absoluta. Mas o que o diabo faz? O que o diabo faz, como fez com a serpente, com Eva, por meio da serpente? Ele transforma mentiras em verdades. Então, ele pega a teoria da evolução, que é só uma teoria, e transforma numa verdade, porque essa teoria é a teoria mais fortemente utilizada para contrastar a teoria da criação. Então, o que ele faz? Ele entra nas mentes dos grandes pensadores, dos elaboradores de livros didáticos, dos professores de ciências, das faculdades, e ele faz com que estas pessoas agora elas transformem a teoria da evolução numa verdade absoluta. E aí você agora começa a estudar, os seus filhos estudarem, todo mundo defender uma teoria que até mesmo dentro do campo da ciência é questionável, não é? Mas o diabo é assim, ele planta teorias na nossa cabeça, planta teorias no mundo. Esse é o papel, meus irmãos, de uma das bestas. Lembra lá das bestas do Apocalipse? A besta do mar e a besta da terra. É o poder político e o poder ideológico. O poder ideológico, que é a besta que se levanta, tem esse papel. A besta ela vem para confundir ideologicamente as pessoas. Ela não age de maneira agressiva, como um poder militar de destruir. Ela age sorrateiramente dentro dos espaços para poder convencer as pessoas, seduzir as pessoas de uma mentira, exatamente como Satanás fez, por meio da serpente, a mais sagaz de todos os animais, conforme a Bíblia diz, não é? Então, nós vivemos numa geração, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que o nosso mundo é um mundo que dá mais valor a estas hipóteses, a essas teorias humanistas, do que a palavra de Deus. Nós nascemos nesse lugar. E quando você nasce num lugar, é muito difícil você perceber o quanto aquele lugar te influenciou. Muito difícil, não é? Todos nós aqui nascemos em algum lugar, em alguma cidade, em algum bairro, né? Em alguma família, e você está lá dentro. Você foi criado daquela maneira. É muito difícil alguém vir de fora e dizer para você, olha, essa maneira que você está sendo criado, ela não é a maneira correta. Você vai ter muita dificuldade de aceitar essa perspectiva, essa visão dessa pessoa, porque você está lá dentro. É aquele ditado coreano, se não me engano, ou chinês, né, que diz que você nunca deve perguntar a um peixe o que é o mar, né? Um peixe marítimo. Por quê? Porque ele vive no mar, ele não sabe outra realidade, ele não conhece outra realidade, ele nunca ficou na praia, do lado de fora, para ver o que é o mar. Ele conhece o mar por dentro. Então, quem conhece por dentro tem muita dificuldade de olhar ou de se afastar da situação, do problema, para poder analisar esse problema de maneira isenta, não é? Por isso que o relativismo teológico, cultural, etc., ele é perigoso. Por quê? Porque ele ensina para nós o seguinte, que se cada um de nós foi criado numa determinada perspectiva, essa perspectiva ela é verdadeira para nós. Sim, até aí tudo bem. Mas a grande questão é, não existe nada fora de nós, fora da minha perspectiva, que deve me orientar? Aí é onde entra a suficiência da Escritura Sagrada. Nós, os crentes, podemos ter opiniões diferentes.
nós, os crentes, podemos ter sido criados em modelos diferentes. Por exemplo, eu fui criado num modelo familiar X. Um outro irmão foi criado num modelo familiar Y, diferente do meu. Talvez meus pais, onde eu fui criado, foi uma criação talvez muito rígida, e isso me fez uma pessoa talvez muito presa, aprisionada ali, muito engessada, muito frustrada com algumas situações. Mas talvez você foi criado numa família muito liberal, uma família que não se importava, e você tem o seu estilo. Quando nós dois nos encontramos, é óbvio que o choque vai haver, porque a minha cabeça, a minha perspectiva de mundo, ela foi moldada de uma maneira X, a sua foi moldada de uma maneira Y. Como é possível fazer com que essas duas pessoas, então, saiam dos seus próprios lugares e consigam chegar a um ponto comum? De acordo com o mundo moderno, contemporâneo, não precisa fazer isso. Você precisa apenas entender a diferença do outro e tolerar a diferença do outro. Não, gente, o Gabriel é assim, ele foi criado assim, ele pensa dessa forma, beleza, estamos juntos, Biel. Eu não penso como você, mas tranquilo, nós estamos de boa, né? Vamos viver juntos. Essa é a perspectiva do mundo moderno, que é falsa. É óbvio que é falsa. Por quê? Porque você não consegue ter uma intimidade, uma proximidade relacional, sem entrar em confrontos. Os conflitos, os confrontos fazem parte do ajuste de contas do ser humano. Do ajuste de contas, não tem jeito. As peças do quebra-cabeça, elas nunca se encaixam de maneira retilínea. Elas têm suas voltas, elas têm seus círculos, seus triângulos. A vida, nós sabemos, ela não é um caminho reto, sem obstáculos. A vida tem seus obstáculos, tem seus percalços. Como fazer, então? Bom, a resposta cristã é: nós temos o manual de unificação de todos os pensamentos, a Escritura Sagrada. Se o Biel pensa de um jeito e eu penso de outro, o juiz que vai decidir quem está certo ou quem está errado é a Escritura. Tem que ser, porque é ela que está fora de nós e é ela que nos vê enquanto nós fomos criados por Deus, que é o dono da palavra, inclusive. Percebe? Então, quando duas teorias elas estão em choque, nós precisamos buscar a resposta no lugar que não está influenciado pelas nossas perspectivas, que é a Escritura. A Escritura, quem crê que a Escritura é a palavra de Deus, precisa crer que ela é perfeita, inerrante. Precisa crer que ela é suficiente. Ou nós cremos nisso de maneira integral, ou nós teremos problemas. Porque se eu entendo que a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus em algumas partes, mas outras partes nem tanto, eu crio um problema para Deus. Porque que Deus é esse? Que produz coisas perfeitas e, ao mesmo tempo, produz também coisas imperfeitas. As pessoas dizem: mas eu não acredito que um ser humano possa ficar na barriga de um peixe por 3 dias e sobreviver. Aquilo ali é uma história, é um mito que foi contado, uma história que foi contada como se fosse uma parábola, como se fosse um mito mesmo de uma sociedade. Bom, mas se você afirma isso, então, como afirmar, por exemplo, que Jesus ressuscitou
Lázaro de entre os mortos. Se Jesus foi capaz de ressuscitar Lázaro de entre os mortos, obviamente ele também é capaz de deixar um homem dentro da barriga de um peixe e ressuscitá-lo 3 dias depois. Percebe? Se eu creio que Jesus, ele ressuscitou a si mesmo pelo seu próprio poder, como a Escritura diz, eu preciso crer que a maneira como a Escritura fala a respeito da criação é verdade. Eu não posso encaixar umas coisas dentro do projeto da religião e outras fora do projeto da religião. Eu não posso dizer, isso aqui está certo, mas isso aqui não. Como assim? Ou é toda a Escritura, ou nada. Não pode haver partes da Escritura com as quais nós concordamos e outras partes com as quais nós discordamos. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Tudo o que está na Escritura foi inspirado por Deus. Tudo. Todos os registros textuais da Escritura foram inspirados por Deus. Mesmo que os seus autores humanos não tivessem convicção ou conhecimento dessa inspiração. Por exemplo, Paulo diz assim em algum lugar, lá em 1 Coríntios 7, ele fala assim, digo eu, não o Senhor. Quer dizer, ele está dizendo, é a opinião minha, não é do Senhor. Aí você vai dizer, então, já que Paulo está dizendo que é a opinião dele, então eu não sou obrigado a seguir. Mas não é assim. Por quê? Porque, embora Paulo não soubesse que ele estava inspirado pelo Espírito de Cristo, Deus fez com que esta palavra de Paulo, sua própria opinião, se tornasse Escritura Sagrada. Então, mesmo quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor, nós sabemos que ali é palavra de Deus. Judas cita um livro apócrifo de um tal Enoque, uma profecia de Enoque. E aí? Judas cita um livro que nós não conhecemos. Se a gente achar esse livro, um arqueólogo achou, e agora? Ele passa a ser livro da Bíblia porque Judas citou? Não. Porque Deus não quis que este livro fosse incluído dentro do cânon da Escritura. Embora Deus inspirou Judas para que ele citasse um trecho da profecia de Enoque, porque naquele momento o trecho da profecia de Enoque fazia sentido para o texto de Judas. Paulo cita os poetas gregos. Então, os poetas gregos são inspirados? Não. O texto de Paulo, ao citar os poetas gregos, é que está sem erros, sem falhas. Moisés escreveu o Gênesis. Moisés não estava lá na criação. Como é que ele sabe disso, tudo que aconteceu aqui? Não é? Como é que ele sabe de tudo que aconteceu? Ele não estava lá. Moisés está muito depois, né? Como é que ele escreveu sobre essa turma toda que veio antes dele? Não é assim que a gente imagina? Bom, repito, se você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você também precisa acreditar que Deus guiou a mente de Moisés para que ele pudesse escrever de maneira inerrante o texto que nós temos da Escritura. Ou nós validamos tudo, ou nós duvidamos de tudo. Não existe possibilidade de haver meio termo na Escritura. Não há essa possibilidade. O que os liberais tentaram fazer, por causa desta ciência, especialmente da linguagem, foi isto. Foi tirar da Escritura aquelas partes que eles achavam muito mitológicas. Então, os liberais eles não acreditam em Gênesis 1, em Gênesis de 1 a 11. Eles não acreditam em dilúvio, eles não acreditam nessa criação como está aqui. Os liberais não acreditam nisso. Os liberais mandam tirar até os milagres de Jesus. Alguns deles falam, não, isso aí foi só uma forma que os discípulos encontraram de criar um cenário, criar um clima ali, mas isso não é tirar os mitos. Tem um camarada chamado Rudolf Bultmann, que ele propõe a demitologização da Bíblia. Quer dizer, tirar, segundo ele, os mitos da Bíblia, né? Ou seja, tudo isso que
que são histórias, como o caso da criação, como Jonas, como alguns dos milagres de Jesus. Quer dizer, tira tudo isso aí e fica só com a parte histórica, só com a parte que a ciência pode comprovar, que a história pode comprovar. Não é? Um dia desses, uma pessoa falava comigo assim, mas como é que eu vou... A Bíblia foi escrita por homens. Eu disse, sim, eu concordo com você. Mas a história humana também foi escrita por homens. Não foi? Foi. E por que você acredita que Dom Pedro I foi imperador, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Você estava lá? Não, não estava. Você acredita por quê? Porque os livros de histórias dizem. Ah, mas aí tinha gente que podia provar. Sim, na época de Jesus também. Inclusive, gente que era da história, como Flávio Joséfo, por exemplo, que escreveu estando lá. Estando lá. Por que a gente acredita em umas coisas e não acredita em outras? Não é? Por que a gente acredita no livro de história que você aprende na faculdade e você não acredita no livro de história escrito por Deus? Escrito pelos autores humanos que fizeram... Lucas, que nós lemos aqui agora há pouco, era médico, e ele diz lá que ele dedica o seu livro a Teófilo. A gente não sabe exatamente quem era esse Teófilo, provavelmente uma pessoa pública, muito conhecida, né? E esse Teófilo, ele recebe o texto de Lucas, tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, e Lucas fala assim, olha, eu fiz uma acurada investigação. Lucas fez um trabalho científico, um trabalho de pesquisa. Ele não chegou lá e simplesmente... Ele fez um trabalho de pesquisa. Ou seja, percebe que há validade no texto da Escritura. O Antigo Testamento é citado inúmeras vezes no Novo Testamento, como validando os textos do Antigo Testamento. O próprio Jesus cita Jonas como sendo um exemplo da sua ressurreição, que é o famoso sinal de Jonas, né? O sinal do profeta Jonas. Quer dizer, o próprio Jesus valida a história de Jonas. Então, repare que, quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, nós precisamos ficar na Escritura. Nós não precisamos buscar outros conhecimentos para somar à Escritura aquilo que a Escritura claramente já diz. Nós não precisamos do conhecimento científico para validar qualquer tese da Escritura. É por isso que há irmãos que não têm nenhum tipo de escolarização e que são convertidos no Senhor, são crentes em Jesus Cristo, piedosos, que vivem uma vida de extremo carinho, amor, afeto pelo Senhor, nunca tendo sentado num banco de escola. Esses irmãos são tocados, são movidos pelo Espírito Santo de Cristo, sem nenhuma necessidade de haver combinações científicas nas suas pressuposições. Nós não precisamos da ciência para validarmos a Escritura. A ciência é inútil, pastor? Não, a ciência é boa. Nós não defendemos uma ruptura, um rompimento com a ciência. Nós cremos que a ciência, por causa da razão humana que Deus concedeu a nós por graça, é óbvio que a ciência vai nos ajudar em muitas coisas. Isso é óbvio. É óbvio que a ciência vai nos ajudar a compreender muitas coisas. Mas a ciência não pode jamais ser utilizada para contrapor a Escritura. A ciência, ela é humana, enquanto a palavra de Deus é divino-humana. O cientista, quando ele vai lá estudar a respeito de um determinado vírus, ele não está ali, meus irmãos, diante de um conhecimento inerrante. Tanto que, como eu disse a vocês, o que ele faz é uma teoria, são hipóteses. Ele lança hipóteses. Olha, esse vírus aqui é de tal família, não sei o quê, é possível que ele gere a tal doença, isso e aquilo. São hipóteses que não necessariamente são absolutas, são verdadeiras. Diferente de você dizer, por exemplo,
Jesus chorou. Essa simples frase, Jesus chorou, é uma verdade bíblica. Não é uma hipótese. Ah, será que Jesus chorou mesmo? Será que... O texto está dizendo Jesus chorou. Ponto. Ele chorou. Não há discussão em relação a isso. Jesus ressuscitou. Ponto. Não há discussão em relação a isso. A Bíblia está dizendo. Aí a ciência, mas o homem não, como é que faz para ressuscitar e assar? Meu amigo, não me interessa. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. A sua ciência não me interessa quando ela contraria... Fala que eu não estou, não, Bia. Brincadeira. A minha ciência, ela não pode invalidar a minha fé. A minha ciência pode corroborar com a minha fé. Ela pode somar a minha fé. Como assim? Eu preciso da ciência para validar a minha fé? Não, você não precisa dela. Exemplo disso foi o que eu disse, né? Alguns irmãos... Hã? Pergunta? Vai lá. Aham. 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 Pois é. Uhum. É. Exato. Exato. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Uhum. Sim, sim. Uhum. Uhum. Sim. Sim, sim. Uhum. Exato. 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 Uhum. Sim. Sim. São experimentações, né? Exato. Exatamente. Uhum. De ciência, exatamente. 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 Exato. Isso mesmo. Uhum. Sim, sim. Sim. Sim.
Uhum. Nós acreditamos por experimentação. A gente acredita porque nós acreditamos e sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas ela não é um livro científico. E eu estava, essas 2 últimas semanas aí, eu estava em vídeos mais curtos. E aí o cara pegou, colocou como pseudociência, o design inteligente, Uhum. a homeopatia, A acupuntura. e aí vai colocando ali. E eu me incomodei com aquilo ali. Aí eu parei e pensei, tudo bem, pode ser considerado sim uma pseudociência, porque eu não consigo comprovar com os métodos científicos. Aham. É porque a gente acaba, às vezes, pegando e se incomodando e ficando meio assim, irritado com algumas coisas, Uhum. a gente coloca alguns rótulos na agenda. E tudo bem. Sim. Tudo bem se eles chamarem a gente de chato, tudo bem se eles falarem que a gente é quadrado, tudo bem, ok. Mas as ideias é teoria. Eu acho que Exato. É isso mesmo. e é uma teoria. Até mesmo o criacionismo, a evolução são teorias. É. Não podemos abraçar isso como a verdade. Porque não, pelo método científico também, a gente não consegue Sim. comprovar aquilo ali 100%. Por isso que o texto de Hebreus, Alonso, obrigado, viu, pela sua contribuição, foi muito boa mesmo. O texto de Hebreus 11:3, né, diz que pela fé nós acreditamos, nós cremos que o universo foi criado. Porque é fé mesmo. A ciência não vai conseguir chegar até lá, porque a ciência não tem esse... O escopo da ciência não vai até esse ponto. A ciência não vai conseguir chegar a esse ponto. Então, a partir daí, ela lança teorias, como, por exemplo, o Big Bang, outras coisas, né? Agora, você falou aí de Jesus, eu acho interessante. Eu tive uma discussão também uma vez com um colega advogado, e ele dizia assim que ele acreditava assim na pessoa humana de Jesus e tal, só que ele não acreditava que Jesus era filho de Deus, salvador do mundo, essas coisas, né? E aí eu me lembrei, na época, eu me lembrei do C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, e que ele fala assim, olha, se você está dizendo que você acredita em Jesus, que ele existiu, então você só tem 2 hipóteses. Ou você tem que dizer que ele é mentiroso, porque tudo que ele disse ali é mentira, porque ele falou que ele é filho de Deus, então ele é um mentiroso. Ou ele é doido, porque é um lunático, porque ninguém vai sair por aí falando essas coisas do nada. Né? Aí o C.S. Lewis usa esse argumento. Ele fala, olha, se você diz que Jesus é uma boa pessoa, é um exemplo moral, mas você não acredita no que ele disse, ele não pode ser um exemplo moral. Porque como é que você vai ter como exemplo moral um mentiroso ou um louco? Aí o cara ficou sem respostas. Né? Porque, quer dizer, eu não posso ter Jesus como um exemplo moral e não acreditar no que ele disse. Se ele é um exemplo moral, eu tenho que acreditar no que ele disse. Você acredita em pessoas que são moralmente adequadas, não é? Então, quer dizer, não, Carlos é um cara bacana, gente boa, um cara... Então, mas eu não acredito em nada que ele fala. Ué, então, quer dizer, então, como assim? Não é? Quer dizer, como é que eu valido a moral de uma pessoa e, ao mesmo tempo, eu nego, né, tudo aquilo que ela diz? Então, quer dizer, você vê que o grande problema do ser humano é, de fato, Cristo. É Cristo. Né? O grande problema do ser humano não é acreditar na história, não é isso. É a relação de fé com Cristo. E aí a gente se lembra do que Paulo escreveu em Coríntios, né, que, de fato, o homem natural não vai compreender as coisas do Espírito, né, porque ele não, a menos que o Espírito Santo abra o seu coração. Ô, Elton, só para você não ficar aí sem fazer nada, põe no slide 4 aqui, por favor. Aí, obrigado. Eu falei com ele que eu ia falar com ele para passar, acabou que vai acabar o horário, ele não fez. Coloca ele para fazer uma coisinha ali, né? Nós já vimos esse slide aqui no estudo passado, mas eu queria só fechar, né, porque o nosso horário está encerrando, eu queria fechar exatamente retomando esse aspecto aqui, não é? Que é, quem participou da criação? Então, a palavra diz que toda a Trindade participou, toda a Trindade. E eu queria ler com os irmãos esse texto aqui de 1 Coríntios 8:6, que ele diz assim, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, repare agora, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Veja que texto
profundo, não é, meus irmãos? Porque diz que para nós há um só Deus, o Pai. Nós não discutimos isso. O apóstolo Paulo está numa cultura grega, que os irmãos conhecem pela história, como que a cultura grega era politeísta, né? Vários deuses, tinha Deus para tudo quanto é gosto. Mas Paulo está dizendo, olha, embora vocês creiam, veja o versículo 5 aí, quem está com a Bíblia aberta, 1 Coríntios 8, 5, Paulo fala assim, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, quer dizer, está vendo? Paulo está reconhecendo que a cultura onde ele está é uma cultura politeísta. É uma cultura que tem muitos deuses. Mas ele faz o contraste, ele diz assim, todavia, quer dizer, ao contrário disso aí, nós cremos em um só Deus, o Pai, e no seu Filho, Jesus Cristo. Então, por que eu quero enfatizar esse versículo aqui? Porque, semelhantemente a Paulo em Corinto, nós também vivemos numa geração de muitos deuses, não é? Quais são os nossos deuses? São vários. O humanismo, por exemplo, é um dos deuses que há na nossa geração. A supervalorização do homem como sendo o senhor de todas as coisas, não é? A economia, o capital, o dinheiro, é um deus. Hoje ninguém faz nada, ninguém existe, se você não tiver relação com o dinheiro, com o capital. Quer dizer, torna-se também um deus. São vários os deuses que nós temos na nossa cultura, sem contar os deuses religiosos, né? Que nós temos por aí vários. Basta você ir a cada uma das igrejas que tem no seu bairro, você vai ver que cada uma delas adora um Deus diferente, né? Pastor, eu fui numa igreja ali que o Deus deles é diferente, porque eles dizem assim, eu não aceito, eu determino que o senhor faça isso, faça aquilo, né? Eu mandei no grupo nosso ali, no grupo de estudos que a gente tem na igreja aqui, né? Mandei lá, vai ter... Amanhã, né, Jonas? Nós vamos lá, né? Amanhã, lá em São Paulo, vai ter o Clamor dos Revoltados, né? É um programa de uma igreja aí que vocês devem saber qual, e que é o seguinte, vão estar vários bispos lá, né? Nesse encontro, e aí o subtítulo é o seguinte, se você tem dívidas no cartão de crédito, não aceite isso. Você é um revoltado. Você vai chegar lá e vai... Eu mandei para a turma lá, né? Clamor dos revoltados. Exatamente. Então, dá tempo de ir lá, viu, Miss? Revoltado lá. Não aceito isso. Não aceito isso, não. Quer dizer, esse Deus aí é diferente do nosso. Não é possível, porque nós não cremos num Deus assim. Né? Nós não cremos num Deus assim. Clamor dos... Quer dizer, você não crê num Deus que... Então, você vê, você tem vários deuses, não é? Mas a igreja é cristã, mas não é o mesmo Deus. O Deus que eles têm lá é um Deus que eles projetam, não é o Deus da Escritura. E veja, irmãos, nós falamos isso com muito respeito às pessoas. O que eu quero dizer é que é muito importante nós termos a certeza de que o Deus que nós acreditamos, cremos, pregamos, é o Deus da Escritura. Se nós pintarmos um outro Deus diferente desse da Escritura, nós estamos fazendo exatamente como os coríntios fizeram lá e Paulo está denunciando aqui, criando muitos deuses. A mesma coisa acontece com os modelos de culto. Pastor, por que numa igreja tem um culto de um tipo, agitado, o povo pula e tal, e grita, e ministra, isso e aquilo, e noutra igreja, não? Será que é só por uma questão de gosto? Será que é só por uma questão de opinião? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que é nosso dever observar o que a Escritura fala a respeito disso. Se a Escritura diz a respeito de como deve ser o culto a Deus, nós devemos nos atentar para isso, não é? Então, não é só uma questão de ajuste de gostos, de opiniões, não. É o desejo que nós devemos ter
de fazer a vontade de Deus como Ele quer que nós façamos, como Ele revelou na Escritura. Então, isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, não é? Por quê? Porque, como nós falamos, já dissemos, se nós afirmamos que Deus é o dono da Escritura, Ele escreveu a sua palavra, Ele ditou a sua palavra, diga-se de passagem, de uma maneira extraordinária, porque Ele usou muitos autores ao longo de muitos anos diferentes, épocas diferentes, perspectivas diferentes, e você lê de Gênesis a Apocalipse e você vê uma história única. Não existe outro livro na humanidade que faça isso. Você pode pegar qualquer das enciclopédias contemporâneas, você não vai conseguir ter essa unidade de Gênesis a Apocalipse, textos que foram escritos com diferença de milhares de anos, por autores diversos, lugares diferentes, e que contêm a mesma mensagem. Isso é milagre, não tem como explicar isso. Se você pega qualquer escritor, aí não há como você não reconhecer que há um milagre na Escritura. Não é? Diga, irmão Serginho. Aham. Sim. Exatamente. Mas aí é mais difícil, né, Serginho? Porque o pecado, quando a pessoa diz isso aí, ela já está convertendo, né? Porque a conversão é isso. A conversão é o reconhecimento do pecado, né? E o desejo de se refazer diante de Deus. Para finalizar, irmãos, vamos ler aqui o texto de Jó 33:4. Eu acho muito bonito este versículo, poético, né? Jó 33:4. Hoje nós acabamos não examinando tanto, né, a Escritura, mas era o meu propósito mesmo trazer um pouco dessa discussão para os irmãos. Jó 33:4. Vamos ler juntos este verso? Jó 33:4. Vamos ler. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, é uma palavra absoluta do Senhor, não é? Então, quando a gente ensina as crianças, quem te criou? E ela responde, Deus, ela precisa estar ciente disso, não é? Que é Deus quem dá vida. É o sopro do Todo-Poderoso que nos faz viver. Não adianta a ciência tentar intervir nestas questões, porque isto pertence a Deus, não é? Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos continuar, não é, crendo, confiando neste poder criacional do Senhor. Nas próximas aulas, se Deus quiser, nós vamos avançar um pouco mais, falando sobre a criação do homem e da mulher, né? E vamos entrar novamente em alguns aspectos dessa discussão, a questão dos dias lá de Gênesis. Então, convido aos irmãos aí para não faltarem, né, aos estudos seguintes, para que a gente possa permanecer aí mergulhados nessa temática. Que Deus nos abençoe. Um ótimo restante de dia, né, para todos nós. Irmãos, dando então continuidade à nossa escola dominical, partindo para a segunda parte, vou convidar as nossas crianças da classe Firmando os Passos, que farão uma apresentação. Pode? A Jéssica foi sorteada, sempre cai na escala dela, né, Jéssica?
Eu vou explicar um pouco sobre o que nós aprendemos hoje na aula. Deus chamou Jeremias quando ele era criança para pregar a palavra de Deus. Deus chamou Jeremias para levar a seu mensageiro, a sua mensagem ao seu povo. Jeremias achou que não conseguiria fazer o que Deus mandou, mas o Senhor o ajudou, dando a coragem, força e as palavras que deveria falar. Senhor, também nos deu uma missão. Ele nos ordena a levar a sua mensagem para as pessoas ao nosso redor. Talvez vocês pensem que por sermos crianças não conseguiríamos fazer isso. Mas não é verdade. Assim como Deus ajudou Jeremias, Ele ajudará a cada um de nós. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Agora, os adolescentes. Os adolescentes vão fazer aí a apresentação. João e Lucas. É o mais moderno da turma, né? Chegou agora, né? Bom dia, irmãos. Eu vou ler Levíticos, capítulo 10, vou ler o versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor,
o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. O tema da nossa lição de hoje foi adoração, né? Que o nosso louvor tem que ser centralizado em Deus. E que nem o Everton falou aqui, os versículos de Levítico de 1 a 2, estaríamos mortos ou vivos no lugar deles, né? Isaías 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Bom, sobre a adoração, nós precisamos abrir o nosso coração para sentirmos a presença de Deus. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito, como se Ele fosse um juiz e a gente pudesse falar de qualquer jeito. Devemos prestar respeito à sua autoridade. A Bíblia é a suficiente palavra de Deus e o pão da vida. Se for fazer alguma coisa que não está na Bíblia, não faça. Devemos adorar a Deus porque Ele fala conosco e o jeito que Ele fala conosco. E é isso. Deus continue abençoando, né, as nossas crianças, adolescentes, toda a nossa igreja. Irmãos, gostaria de convidá-los para nos colocarmos de pé. Vamos entoar o hino 63 para o recolhimento dos dízimos e das ofertas, hino 63. As muitas bênçãos. Som. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, é a cruz Tesouros prometidos tens. nunca os bens Da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal,
te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Nossos aniversariantes da semana, me parece que eles não estão presentes, alguns, né? Nosso irmão Wilson Lacerda fez aniversário no dia 5 de setembro. Nosso irmão Leonardo Dias, dia 7 de setembro. Nossa irmã Maria Eduarda, dia 9 de setembro. Gostaria de convidar a nossa irmã Vilma Braga, que ela fez aniversário de casamento dia 7 de setembro, para nós estarmos orando pela vida dela, do esposo Wilson. Vamos orar, igreja. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem nos dado. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. E, ó Deus, entendemos a Tua soberania, a Tua grandeza e, ó Deus, a Tua preponderância sobre tudo que nós vivemos, fazemos, pensamos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, o Deus grandioso, o Deus amoroso, Deus bondoso sobre as nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor permitiu que os nossos irmãos comemorassem mais um ano de vida e também mais um ano de casamento, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue derramando bênção sobre a vida dos nossos irmãos, que eles possam sempre se alegrar no Senhor, sabendo, ó Pai, da Tua graça e do Teu amor sobre a vida deles. Te agradeço também, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram depositados, que o Senhor, ó Deus, continue estendendo as Tuas mãos sobre nós, para que possamos, ó Deus, administrar com zelo, com cuidado, com sabedoria, como temos feito, ó Pai, diante do temor do Senhor, e sabendo também que o Senhor é bondoso conosco, ó Pai, em todo esse tempo, e assim, ó Deus, nos colocamos em disposição ao Teu trabalho, com vigor, com alegria, com disciplina e com muita seriedade, Senhor. Te agradeço por tudo, que o Senhor possa estar, ó Deus, através dos nossos dízimos, abençoando os nossos irmãos missionários, que, ó Deus, estão também levando a palavra para aqueles que, ó Deus, foram eleitos por Ti e que ouvirão dessa palavra e se converterão, assim como temos também pregado aqui nas nossas redondezas, ó Pai, fazendo com que o Teu nome seja propagado por toda a terra, assim como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro por tudo que o Senhor tem nos dado, agradecendo, e te peço também que o Senhor esteja abençoando a nossa volta para casa, para que o Teu nome seja também glorificado em tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem assentar, igreja? Podem assentar. Passando agora para alguns avisos importantes. Gostaria de relembrar os irmãos do trabalho que vai ocorrer para os irmãos da terceira idade, né? Nosso pastor Jalon, né? Ele pede, né, para relembrar a igreja, aqueles que querem participar. Vai ser no dia 25 de outubro, na Chácara Manaim, né, lá em Brumadinho. A confirmação deve ser feita até o dia 20 de outubro. Para o planejamento ali do almoço, né, que vai ter ali, vai ter um café da manhã, o almoço, tempo livre também, momentos de oração, devocional. Então, gostaríamos de relembrar a igreja, os irmãos da terceira idade, né, cujo trabalho é destinado aí, que os irmãos possam estar procurando o pastor Jalon para, né, participar ali com ele deste trabalho aí com os irmãos. Tá bom? Irmãos, terça-feira, reunião de oração na responsabilidade da UMP. Na escala está o nosso irmão Nelson
quinta-feira, estudo bíblico com o pastor Wendel. Nós gostaríamos de lembrar também, né, que iniciou-se uma nova série de pregações. O pastor tem trazido a mensagem do livro, né, da Epístola de Paulo aos Filipenses, que também estejamos aqui presentes no culto ao Senhor e acompanhar esta série de mensagens. Lembrar a igreja também da Assembleia Geral Extraordinária, prevista para o dia 9 de novembro, para a eleição de um presbítero e 2 diáconos. Em virtude do vencimento aí dos mandatos do presbítero Emerson e diáconos Neemias e Wilson. E nós teremos aí o período de indicação em outubro, do dia 5 ao dia 26 de outubro, nós teremos aí então um período em que os irmãos terão a oportunidade de indicarem, né, os nomes para este pleito eleitoral ali então, na Assembleia. E também lembrar, irmãos, que neste dia, na pauta da Assembleia, está prevista também o registro da doação do lote à Igreja Presbiteriana de Independência. Por quê? Porque eles estão regularizando lá a documentação da Igreja de Independência e a gente precisa fazer este registro, porque consta já, nós localizamos a ata de aquisição, não é isso, Emerson? A ata de aquisição, mas nós precisamos registrar agora a doação para a igreja lá. Então, também consta na pauta lá da Assembleia, né? Alguns irmãos estão querendo tomar de volta o lote. Vamos pegar de volta. Mas é um ato administrativo que nós precisamos registrar, né? Gostaria de lembrar também as sociedades aí que estamos caminhando aí para mais um término de ano, né? Graças ao Senhor. E aí no mês de outubro é o mês que nós comumente utilizamos para a eleição das novas diretorias. Então vamos estar nos preparando, né, para realizarmos aí a plenária de eleição, para iniciarmos aí o planejamento do ano de 2026 aí, se Deus quiser. Tá bom, irmãos? E o último comunicado tem relação com a reforma da nossa igreja. Graças a Deus aí o contrato foi assinado na semana retrasada. E conversei com o engenheiro, ele me disse que na sexta-feira que nessa próxima semana, se Deus quiser, até quarta-feira, me parece, eles pretendem vir à igreja para tomar conhecimento do ambiente, né? E de como vai funcionar, né, a execução da obra, o planejamento. E também eles vão apresentar o cronograma físico-financeiro, que é um cronograma de execução e pagamento, né? Vai executando e a gente vai pagando de acordo com a execução, né? Então vai ter um cronograma que vai ser apresentado do que vai ser executado, de onde vai iniciar a obra, por exemplo, né? E como vai ser o andamento e aquilo que a gente vai cumprindo, né? Financeiramente, de acordo com a realização, né? Então, se Deus quiser, a previsão aí, eu creio, na próxima semana, né? Nessa semana eles devem vir fazer a visita, fazer a apresentação do cronograma, e na próxima semana eu creio que já o pontapé aí da obra, se Deus quiser. Tá bom? Continuemos aí em oração. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Ronei, posso estar orando aqui, Ronei? Encerrando assim a nossa escola dominical. Pode? Oi. Sim. Próximo sábado, às 17 horas, departamental da SAF. Ah, é verdade, foi aquele... No terraço da igreja, eu trabalho com as famílias, não é verdade? Ah, tá. Chá da Primavera foi até colocado no grupo, né? Chá da Primavera, sábado às 17 horas, então, departamental da SAF, mas o convite é para toda a igreja, tá bom? É verdade. A nossa irmã Nilza, né, que passou por um procedimento. Você está orando por ela também? Senhor, nosso Deus, Pai amado, Deus querido,
Nos colocamos, Senhor Deus, mais uma vez na Tua presença para Te agradecer, ó Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor nos ter concedido a oportunidade, ó Pai, de aprender a respeito da Tua palavra e que nós possamos, Senhor Deus, colocá-la em prática no nosso dia a dia, Senhor Deus. Que a nossa família, ó Pai, continue firme na Tua presença, que o Senhor possa visitar, ó Deus, cada uma das famílias aqui presentes, Senhor, cada uma das intenções colocadas, que o Senhor visite, Senhor Deus, os nossos enfermos e que o Senhor possa acalentar, ó Pai, o coração de cada uma das famílias e das intenções aqui colocadas. Ó Deus, nos dê um resto de dia, Senhor, conforme a Tua vontade, que nós possamos voltar para as nossas casas, Senhor Deus, protegidos pela Tua mão, levados, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, e que possamos, ó Pai, retornar logo mais para continuar, Senhor Deus, louvando-Te e honrando-Te, Senhor Deus, conforme nos ensinou e é da Tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe o dia de todos.